galera vascaína, Milson Cunha passando aqui nesse sabadão, dia 9 de setembro de 2023, para falarmos um pouco do nosso Vascão. Final de semana sem rodada do Campeonato Brasileiro, né? A gente fica meio que órfão aí, sem ter jogo do Vascão, ou para a gente se estressar, né? Como vinha sendo ultimamente, ou para a gente ter alguma esperança, por exemplo, como vencendo aí mais nesses últimos jogos, jogo contra o Bahia, principalmente no segundo tempo, já nos deu uma esperança, né, que o time possa evoluir cada vez mais e que realmente possa engrenar no campeonato e que o Vasco consiga sair dessa situação incômoda que é o Z4 do Campeonato Brasileiro 2023. Semana que o Vasco deu folga até quarta-feira, os jogadores começaram a se reapresentar na quarta-feira, depois do jogo contra o Bahia. Só joga no outro sábado contra o Fluminense, jogo já confirmadíssimo para o Engenhão, né, da partida lá que vai ter 90% da torcida vascaína contra apenas 10% da torcida do Fluminense. Então vamos jogar como fosse em casa, né? Houve aí uma polêmica, questão do gramado do Engenhão, o tapetinho, como chamam aí, que é um apelido meio ridículo aí que colocaram. Na verdade é um gramado sintético, mas de alta modernidade, não? Inclusive a gente vê que é 1000 vezes melhor, eu acredito até, mesmo não sendo jogador profissional, é muito melhor jogar num gramado daquele, né, num ambiente daquele, que jogar num campo esburacado, cheio de lama. Então, isso aí é papo furado, essa coisa de que, não sei quem vai levar vantagem. Não, vai levar vantagem quem jogar mais assertivo, quem tiver mais concentração, quem tiver mais vontade, mais garra, mais disposição, vai conseguir sim vencer esse clássico que a gente sabe que não vai ser fácil. O time do Fluminense é um time organizado, um time bem arrumado, com um excelente treinador. Não é à toa que o Fernando Diniz está, né, sob o comando da seleção brasileira, e não vai ser jogo fácil, todos nós sabemos. Tem que saber realmente jogar contra esse time do Fluminense. Acredito que, por exemplo, o Ramon Dias, junto com o seu filho Emiliano, estão estudando, né, a questão da parte tática ali do Fluminense, como é que realmente deva fazer para enfrentar esse time do Diniz. Afinal de contas, a gente sabe que é um time realmente que joga já certinho há muito tempo, e o esquema tático do Diniz, ele é um treinador diferenciado. A gente tem que entender isso. Inclusive, treinando a seleção no jogo de ontem, a gente já percebeu ali, né, o trabalho do Diniz, mesmo pouco tempo na seleção. Ele já agrupou o jogador, aquela jogada que é crucial, que ele gosta de implantar nos times que ele dirige, que é agrupar os jogadores por um lado do campo e ali formar jogadores que possam sobressair o seu adversário, né? Ele coloca mais jogadores de um lado do campo e aquilo os jogadores levam vantagem. Então isso é uma jogada já do próprio Diniz. Então cabe ao treinador, no caso o nosso Ramon Dias, junto com o seu auxiliar, o seu filho o Emiliano, verificar isso e arrumar uma forma melhor de colocar o time do Vasco e para jogar contra esse tático time do Fluminense, que é um time bom, além de ter uma tática já pronta, tem bons jogadores. Os jogadores aqui tem o Nino, tem o próprio Germancano, né, o Ganso, né, o Aires lá, né, o Keno. Então vários jogadores, o André, né, inclusive, que foi convocado para a seleção. Então tem bons jogadores realmente no Fluminense, então vai ser um jogo fácil. Fala-se aí, eu vi muita gente falando, e o Payet? O Payet deve jogar, deve começar. O Payet tem mais aqui jogar, sim, de titular. Já passou da hora. Mas o Payet não está em forma, o Payet ainda não está 100% fisicamente. Só vai se condicionar se começar a jogar, só vai pegar ritmo de jogo se começar a jogar. Sem falar que ele já está aí, eu acho que quase há 2 meses no time. Inclusive era para ter estreado contra o Palmeiras, não estreou por questões que ele estava suspenso, né, lá na Liga Francesa. Acharam melhor não colocar ele em campo. Estreou no segundo tempo contra o Bahia. E o jogo do Bahia para o jogo do Fluminense são quase 15 dias, ou seja, vem se condicionando, vem trabalhando, 2 períodos. As notícias que nós temos de bastidores é que ele vem treinando muito bem, está com vontade, está realmente determinado a realmente fazer história no Vasco. Então tem que aproveitar esse momento de todos, do time que está pegando confiança e da própria torcida, que vai encher o Engenhão,
né? 90, 10%, vamos fazer uma festa linda e tem que colocar o Payet já como titular, sim. Se, por exemplo, ele cansar, tira ele no segundo tempo. Mas primeiro tempo tem que entrar com o Payet. E aí pergunta-se, mas aí a questão é, vai ficar um time sem marcação? Não, dá para ajeitar assim. Eu, pelo menos na minha opinião, se eu estivesse lá no lugar do Ramon Dias, eu escalaria o time da seguinte forma. Fico ainda com a ressalva do Robson Bambu na lateral direito, infelizmente, mas a gente não tem outro jogador. O Pumita ainda não passa essa confiança. Eu ainda tentaria dar uma chance ao Pumita, mas acho que para esse jogo não seria o ideal. Então deixa por enquanto o Bambu, vamos ter que aturar ainda o Bambu por ali, é o jeito, não tem outra forma, não tem outro jogador. Ainda por cima não teremos o Medel, então até por isso eu deixaria também o Robson Bambu junto com o Maicon. Também, volto a dizer, não tem outro, o Medel está suspenso, o Léo Pelé e o Piton. Meio de campo escalaria com o Zé Gabriel, quem imaginava hein, que a gente ia estar pedindo para o Zé Gabriel estar de volta ao Vasco. Mas vai estar, da posição realmente é o melhor que temos hoje. Colocaria o Zé Gabriel junto com o Paulinho e o Payet. Fazia esse meio de campo. Na frente, entre aspas, obviamente, colocaria o Gabriel Peck, e aí o Verrete, e colocaria ou o Serginho, que vem jogando nos últimos jogos, inclusive falou que ele não jogou muito bem contra o Bahia, que estava adoentado, problemas gastrointestinal. Colocaria ou o Serginho ou até o Sebastião, né? O Paraguai, que também tem um jogador que pode fazer aquele lado de campo, ele também é um jogador aguerrido que volta. Então, o PEC, principalmente pela questão, né, dele recompor essa parte defensiva, e aí deixaria o Payet mais à vontade para fazer a criação das jogadas, que é a coisa que o Vasco está precisando e muito, né? Então, passou da hora do Payet realmente começar a jogar. O Payet veio para isso, para qualificar o setor ofensivo do Vasco. Então não vejo por que está segurando o Payet para o segundo tempo, por questões de condições físicas, ou porque é contra o Fluminense. Não, eu não vejo dessa forma. Acho que, independente com qual time você jogar, você dá sim para armar um esquema tático que favoreça, por exemplo, ao jogo do Payet. Ramon Dias é um cara competente, junto com o seu auxiliar técnico, o seu filho Emiliano, devem estar estudando sobre isso. Fala-se, como eu disse anteriormente, que o país está treinando muito bem, então eu acredito que deva sim iniciar o jogo e vai ser bom em todos os aspectos, até no aspecto anímico, né, do próprio elenco e da própria torcida. Imagina aí o país já estreando, e aí tem que ir para cima, gente, tem que ir para cima. O time do Fluminense, se você joga atrás, só se defendendo, eles têm um toque de bola refinado e vem pressionar e vai ser aquele sufoco. Não adianta, tem que marcar um pouco com as linhas altas, lá a saída de bola do Fluminense, como inclusive foi aquele jogo, o último jogo que tivemos, que teve até o gol do Pedro Raul, que foi uma roubada de bola na saída lá da zaga do Fluminense, e a gente conseguiu marcar um gol. Então tem que ser dessa forma, e não tem que ter medo não, vai para cima, tenta jogar o futebol. Se por um acaso não der certo, paciência, que não pode ser covarde, que não pode ser medroso, né? Claro que tem que resguardar os devidos cuidados, que é um time qualificado, né? Como a gente bem sabe, mas também não é essa coisa do outro mundo não. Dá sim para encarar, já teve jogos aí com o Fluminense, os treinadores adversários conseguiram meio que neutralizar as jogadas do Fluminense, dá para a gente fazer, e dá sim com um Payet em campo para a gente produzir mais na parte ofensiva e, se Deus quiser, sair com uma grande vitória nesse clássico, que vai ser muito importante para o Vasco em todos os aspectos. Então, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham. Na minha opinião, o Payet tem sim que ser titular e acabar com essa polêmica, que o Payet veio para isso, para ajudar e qualificar o sistema ofensivo do Clube Regatas Vasco da Gama. Um excelente final de semana para todos. Saudações vascaínas.